galerinha, começando aqui o nosso PodTech e hoje o nosso assunto será sobre triggers ou gatilhos. E as nossas apresentadoras serão eu, Ana Cláudia, com quem vocês falam agora, Rebeca Kester e Vitória Kathleen. E nós estaremos apresentando esse conteúdo para vocês hoje, então fica ligadinho aí que a gente volta com as informações. Ana, mas o que são esses triggers? Bom, os triggers são comandos automáticos que são executados toda vez que acontece algum tipo de ação específica dentro do banco de dados, como uma inserção, uma atualização ou até mesmo a exclusão de dados. Por exemplo, sempre que alguém insere um novo registro em uma tabela, o trigger pode ser ativado automaticamente para realizar outra tarefa, como atualizar uma outra tabela ou registrar essa ação em um log de auditoria. Eles são muito úteis para manter a integridade de dados, garantir que certas regras sejam sempre seguidas e automatizar tarefas que de outra forma teriam que ser feitas manualmente. Além disso, os triggers ajudam bastante em situações como atualizações em cascata, quando uma mudança em uma tabela precisa se refletir em outras. Ou seja, eles são uma ferramenta poderosíssima para deixar o banco de dados mais inteligente e eficiente. Se vocês quiserem, tá passando um resumo aqui no nosso slide e vocês podem tirar um print para vocês estudarem melhor. Agora, vamos falar sobre o controle de integridade no banco de dados. Esse controle serve para garantir que as informações armazenadas estejam corretas, sigam regras específicas e não entrem em conflito umas com as outras. Em alguns casos, temos regras de negócio mais complexas, por exemplo, impedir que um cliente faça uma compra se estiver com pagamento em atraso. Essas regras nem sempre conseguimos definir com restrições padrões, como chaves primárias ou estrangeiras. É aí que entram os recursos como triggers, que ajudam a aplicar essas regras mais específicas, mantendo a integridade e a consistência dos dados no sistema. Agora vamos falar sobre consistência no banco de dados, algo que é essencial para garantir que tudo esteja sempre em ordem, mesmo após fazermos operações como inserções, atualizações ou exclusões de dados, no caso nosso insert, nosso update e nosso delete. Em sistemas como MySQL, a consistência significa que os dados continuam válidos e corretos o tempo todo. Isso é possível por meio de restrições e regras que o banco de dados aplica, como as chaves primárias e estrangeiras, além de transações que asseguram que todas as operações sejam feitas de forma segura e sem corromper a integridade de dados. Em resumo, a consistência garante que qualquer dado no banco seja confiável, mesmo depois de alterações. Bom, e agora por último... Oi gente, eu sou a Rebeca e eu vou falar os tipos de triggers. Tem o DML, o DDL e o SteadyOff. Começando pelo DML, eles são os mais comuns. São aqueles gatilhos que disparam sozinhos quando você insere, altera ou exclui dados de uma tabela. Ou seja, quando tem um insert, um update ou um delete. Depois vem o DDL. Eles atuam em outro nível. Eles não olham para os dados em si, mas para os objetos do banco. Então, toda vez que alguém cria, altera ou remove algo como uma tabela ou um procedimento, o gatilho DDL dispara. E por último tem o SteadyOff, que ele é menos utilizado do que o DML, só que ele é usado principalmente em views ou visões. Em vez de deixar o banco rodar um insert, update ou delete direto na view, o que normalmente não funciona, a gente pede o que exatamente deve acontecer no lugar daquela operação. Ou seja, como a gente pedisse para o banco não fazer do jeito dele, faz do jeito que a gente quer. Agora eu vou falar um exemplo de uma criação de um trigger ou gatilho. Imagina que tem uma tabela no banco de dados e que quer que ela sempre registre a data da última modificação. Para isso, a gente pode criar um gatilho, que nada mais é do que um gatilho automático que executa uma ação ou alguma coisa que acontece na tabela, como a Ana explicou no começo. No caso aqui, a gente criou um trigger chamado atualizar data modificação. Ele é configurado para rodar antes de cada inserção em uma tabela chamada tabela exemplo. E o que ele faz? Toda vez que uma linha nova é inserida, o gatilho automaticamente define o campo data modificação, uma data e hora atual, usando o comando null. Então, a gente não precisa se preocupar em colocar manualmente a data ou a hora, porque o banco já vai fazer isso sozinho. Vou mostrar um exemplo utilizando o trigger, usando no dia a dia. Então aqui tem um código no banco de dados, que é assim, vamos imaginar uma situação comum, que tem uma tabela chamada pedidos, que armazena as informações do pedido dos clientes. Mas aí surge a necessidade de manter um registro do histórico para acompanhar tudo o que acontece com esses dados. Ou seja, quando o pedido é inserido, atualizado ou até excluído.
Então, a gente cria a segunda tabela, chamada Auditoria Pedidos. Essa tabela guarda o tipo da operação que aconteceu, o ID do pedido e o momento exato em que isso aconteceu. E aí que entra a auditoria dos gatilhos. A gente cria 3 gatilhos diferentes. Um que dispara depois de uma inserção na tabela de pedidos. Ele vai registrar na auditoria que aconteceu uma inserção, salva o ID do pedido novo e a data e a hora de quando aconteceu. O outro, que dispara depois de uma atualização. Nesse caso, ele escreve a auditoria que aconteceu uma atualização naquele pedido. E por último, um gatilho que roda depois de uma exclusão. Ele anota que houve uma exclusão e ainda guarda o ID do pedido que foi apagado. Ou seja, todos esses triggers, o banco de dados não armazena só informações, ele também conta a história de tudo que já aconteceu ali dentro. Oi, galerinha do PodTech, aqui é a Vitória falando com vocês de novo, e agora eu vou explicar como que funciona o gatilho insert. O trigger insert é um comando no banco de dados que é executado automaticamente, sempre que um novo registro é inserido em uma tabela. Ele serve para realizar ações adicionais no momento da inserção, como, por exemplo, para validar os dados antes de gravá-los, atualizar outras tabelas que estão relacionadas e exibir mensagens personalizadas, como as de sucesso e as de erro. Em resumo, o trigger insert escuta quando alguma coisa é adicionada na tabela e no mesmo instante ele executa as instruções que você programou para ele. Veja um exemplo que montei a seguir. Para começar, eu criei uma tabela chamada TBL Usuário, onde cada usuário vai digitar o seu CPF, nome e e-mail que vão ser gravados. Na imagem abaixo está a criação do gatilho, que vai se chamar TRG on Insert Value e vai ser disparado após um registro tentar ser inserido na tabela TBL Usuário. O for each row determina que o gatilho vai rodar para cada linha que for inserida, e o signal SQL State 1000 é usado para gerar uma execução ou uma mensagem personalizada. O número é um código de aviso, não de erro, é apenas uma mensagem. E abaixo foi gravada a mensagem que vai aparecer para o usuário. O registro foi inserido com sucesso. Esse gatilho foi criado para mostrar uma mensagem personalizada após uma inserção na tabela TBL Usuário. Gente, agora vamos para a trigger delete. O delete serve para monitorar as exclusões de registros em uma tabela. Quando um registro é apagado, o banco vai criar automaticamente uma tabela temporária que também vai se chamar deleted, que guarda os dados que acabaram de ser removidos. Essa tabela deleted pode ser usada dentro da trigger para, por exemplo, fazer auditoria, guardar quem apagou e quando, impedir exclusões indevidas e registrar os logs de exclusão. Veja a seguir um exemplo de como utilizar o gatilho delete. Primeiro, como no anterior, nós criamos a trigger e nomeamos ela, e também determinamos que ela vai acontecer assim que alguém tentar excluir um registro da tabela usuário. O for each all funciona linha a linha, e cada usuário que tentar excluir vai disparar o trigger. Signal SQL States 45000 força o MySQL a lançar o erro de exclusão, e a mensagem de texto é a que é mostrada para o usuário, que usuários não podem ser excluídos. Agora, por fim, o gatilho Update vai permitir que monitoremos alterações na nossa tabela. O Deleted vai ser usado para guardar os dados antes da modificação, e o Inserted vai guardar os dados depois da modificação. Isso vai servir, por exemplo, para verificar se um campo mudou, registrar logs ou até impedir certas alterações. Agora veja um exemplo que eu trouxe do gatilho Update. Novamente, nós criamos e nomeamos a trigger e determinamos que ela vai ser disparada logo após um usuário tentar fazer um update na tabela TBL usuário. O for each row determina que vai ser executado para cada linha modificada. Ou de ponto coluna, acessa o valor antes que a atualização seja feita, e é equivalente ao deleted no SQL Server. New ponto coluna acessa o valor depois da atualização, o que é equivalente ao inserted no SQL Server. Os dois select vão exibir os dados antigos e novos, permitindo que os usuários vejam as diferenças. Gente, por fim, vamos ver as triggers que definem o momento da execução da trigger com relação ao evento. A trigger before é executada antes da instrução insert, update ou delete ser concluída e serve para validar ou modificar dados antes que eles sejam realmente inseridos, alterados ou excluídos da tabela. A trigger after é executada depois que a instrução terminou com sucesso
e serve para confirmar ou executar ações adicionais, apenas quando os dados já forem gravados com sucesso no banco. E basicamente é essa a diferença entre as duas.